tá aqui uma dúvida que está gerando sobre o cálculo da ação do vento nodal, né? Ou seja, fazer o cálculo na mão. Então a gente parte aí dessas fórmulas básicas lá da NBR 6118, 6123, que é o cálculo do fator S2, do VK, que depende do S1, S2 e S3, da pressão dinâmica, né, o que em cada pavimento, que é em função da altura, e por último a força, né, a força no pavimento. Então, primeiramente, o que seria um S1 e o S2, né, se a gente for bater com o padrão. Então eu criei essa planilhazinha aqui do S1 e para fazer esse cálculo aí simplificado, né. Então vamos lá. O S1, abrindo a norma aqui, eu verifiquei que ele vale 1. Pronto, fator topográfico 1, né? Então terreno plano, francamente acidentado 1. Então pronto, considerei 1 até mesmo porque no ensaio de turno de vento aqui nada é falado sobre esse fator, o S1, certo? Se fala apenas, tem aqui o S2 e o S3, ok? Então como eu olhei lá na norma, eu me baseei na norma, eu fui que era 1. Então vim aqui e coloquei aqui que o fator S1 é 1, certo? O fator S3, tanto na norma quanto no relatório de turno de vento, ele diz que o S3 para a estrutura ele vale 1. Então vim aqui direto e coloquei que S3 é 1, certo? Para qualquer. Já o S2 é uma função da altura, então fiz uma planilhazinha aqui para o S2, ok? Então, como é que calculo o S2? O S2 a gente parte de que é B vezes FR vezes Z sobre 10 elevado a P. Então quem seria? Bom, então esse item aqui na norma para o S2, aqui o fator S2, certo? Ele aqui fala as características. Primeiramente ele está incluso aí como na categoria 3, certo? Categoria 3, terreno plano ondulado. Isso daí a gente verifica no ensaio de turno de vento. Aqui ó, o fator S2 refere-se à categoria 3, ok? A altura, o edifício tem 130 metros mais uma caixa d'água, aí foi considerado 140 metros, certo? Um intervalo de tempo 600 segundos, de acordo com o pronto. Aí vamos lá. Se a gente for aqui para a norma, e aí a gente for calcular aqui a classe, ele é da classe C, certo? Foi considerada a classe C. Por quê? Porque a maior dimensão dele é 750 metros. Ele diz aqui que pode se calcular dessa forma aqui, dessa tabela da norma, se a maior dimensão não exceder, a dimensão frontal não exceder 80 metros. Como no caso a gente excede, ele manda a gente ir para o anexo A. Se a gente perceber, aqui no ensaio de turno de vento, ele já disse que foi lá para o tabela 22, certo? Do anexo A, ok? Que é justamente esse finalzinho aqui, que a gente vai trabalhar em cima dele. Anexo A, ok? Então anexo A começa aqui, que ele dá um fator S2 para um edifício de uma altura qualquer, certo? Então primeiramente ele calcula quanto é o tempo, certo? O tempo de consideração para obtenção da velocidade. Então eu peguei direto o ensaio de turno de vento, dava para calcular também na mão, mas ele já diz aqui que o tempo considerado foi 600 segundos. Então o que é que ele diz? Ele pegou 600 segundos e aí pegou para uma altura de 140 metros para encontrar um fator de 0,97. Deixa eu conferir se esse valor bate mesmo. Venho aqui na tabela do S2 e vejo para a categoria 3, está aqui categoria 3, tempo de 600 segundos. Tá aqui 600, é a penúltima coluna. Pronto, essa coluna aqui,
para 140 metros, 0,97. Ok, bateu certinho, certo? Deixa eu só dar um zoom aqui pra gente ver melhor. 140 metros na penúltima, 0,97. Bateu com o que tem lá no ensaio de túnel de vento, certo? Só que só lembrando que esse S2 aí é um S2 para a velocidade característica, né? A velocidade na altura de referência. Como caso a gente vai variando, o S2 a gente tem que variar em função da altura, porque se eu tiver só um S2 fixo, esse valor é constante, esse é constante, esse é constante. Então eu vou ter só uma velocidade, eu vou ter só uma pressão e vou ter só uma força. Não faz sentido, né? A gente tem que ter uma variação. Então o que é que eu fiz? Essa tabela aqui é para o S2 da velocidade de referência. Então vem aqui, tabela dos parâmetros B, P e F de referência apenas na categoria 2, certo? Então na categoria 2 surge o FR, para as demais categorias não surge. Então a gente vai considerar o FR igual a 1, né? Aqui na nossa formulazinha, que é B, FR, Z sobre 10 elevado a P. Então vamos lá. Se eu olhar na categoria 3, que foi considerada, certo? Para um tempo de 600 segundos, tem aqui 600, deixa eu usar um zoom maior aqui, ok. Se a gente considerar um tempo de 3, uma categoria 3 e um tempo de 600, os meus fatores vão dar 0,86 para o B de bola e 0,185 para o P de pato, ok? Então vim aqui inserir no Excel. Vim aqui no Excel e considerei que o fator B é 0,86 e o fator P é 0,185, certo? Só repetindo aqui, ele é 0,185, 0,86, certo? 0,185, 0,86, ok? A velocidade de referência que foi tomada, o que é que falta aqui pra gente? Pronto, a gente já consegue calcular então quanto é que é o S2 em função da altura. Então eu cheguei aqui no Excel, coloquei cada uma das alturas, certo? Importei lá do túnel de vento de 1,3 até 130,3. E aí calculei quanto é que era o S2, que é, vou colocar aqui a fórmula do lado, pra gente poder ver, pronto. O S2 aqui é o que? É B. Se a gente reparar bem aqui, B. Então, o meu B está aqui. B 0,86, certo? É a coluna 55. Eu vim aqui e coloquei 55 vezes 57, que é B vezes FR. O meu FR é 1, certo? Vezes quem? Vezes, abre parênteses, está aqui a parênteses B, que é essa coluna da altura da edificação, dividido por 10, P dividido por 10, só que esse que está no parênteses aqui vai ser elevado a P. O meu P está aqui, 0,185, que é B56, está aqui, pronto. Então a partir daí eu calculei quanto é que era o S2 para toda a minha edificação, certo? Toda a altura, ok? A partir disso aí a gente precisou calcular a velocidade característica, que é o que? Olhando aqui na fórmula, é V0 vezes, bom, V0 eu vou logo olhar aqui quem é que considera o V0 para a estrutura com 30 metros por segundo, que é a velocidade lá na isopleta, né, aqui de Recife. Então venho aqui e considero que o V0 é 30, o meu S1, lembrando, é 1, S2 eu tenho valores, S3 é 1. Então vou aqui, só faço a multiplicação. Quem vai ser a velocidade? Vai ser V0, que é a coluna B58, está aqui, V0, 30, vezes o S1, está aqui, vezes o S2, que vai ser a coluna anterior, vezes o S3, que é essa coluna 54. Bom, então aí eu calculei a velocidade, ele deu a velocidade no pavimento menor, a velocidade aqui aumentando, ele chegando a 37 metros por segundo. Deixa eu só corrigir aqui. Pronto, ele sai de 17 e vai até 41 metros por segundo, 41,5, né? Ok, como é que a gente calcula então a pressão dinâmica? A pressão dinâmica aqui, em função da altura, é 0,613, está aqui 0,613, que nada mais é do que 1/2 da massa específica do ar, que é 1,225, certo? Vezes a velocidade característica, o VK, em função da altura, ao quadrado, certo?
Então VK, a gente já tem essa coluna aqui, eu só peguei a coluna anterior e elevei ao quadrado. Então já tem a pressão dinâmica em cada uma das alturas. A partir daí eu calculei então quanto é que era a força em cada um dos ângulos que a gente havia computado, certo? Então a força aqui, a pressão dinâmica aqui, a unidade já é o Newton por metro quadrado. Então consequentemente a força aqui, quando a gente multiplicar o Newton por metro quadrado vezes o metro quadrado, a gente vai ter uma força em Newton. Então como é que a gente faz esse valor daqui? Primeiramente eu calculei o arrasto, certo? Porque a fórmula aqui da força, a gente precisa da coeficiente de arrasto vezes a pressão dinâmica vezes a área de influência, ok? Então primeiramente eu calculei o arrasto para uma força a 0 grau e em seguida para uma força a 90 graus, certo? O vento a 90 graus e o vento a 0 grau. Então aí eu peguei logo a dimensão da estrutura, que é 29,83, 18,60 e 130,30 de altura. Eu utilizei uma aproximação, de 30, 20 e 130 metros, ok? Então, 30 metros, 130, a gente vai ter logo o seguinte, H dividido por L1, né, seria 130 igual a 130 dividido por 30 metros frontal, então vai dar 4,3. L1 sobre L2 vai ser igual a 30 dividido por 20, 1,5, certo? Então consultando aqui a NBR 6123 para vento em baixa turbulência, a tabela de vento em baixa turbulência, vento em baixa turbulência, pronto, ok, chegamos nela. Coeficiente de arrasto para edificações paralelepípedicas em vento de baixa turbulência, ok. Então, para vento em baixa turbulência aqui, a relação entre H sobre L1, o nosso foi 4,3, então 4,3, um pouquinho acima disso aqui, ok, um pouquinho acima disso aqui. E a relação é 1,5, a outra relação entre L1 e L2, entre L1 e L2 é 1,5. Então nosso coeficiente de arrasto vai dar 4,3 e 1,5. Então pronto, ele vai bater aproximadamente aqui, deve dar, estou vendo aproximadamente 1,46 por aí, certo? Um pouco mais do que isso, 1,46 e meio, vou considerar 1,46 porque eu sei que não vai modificar muito, então 1,46, ok? Vou fazer logo para o vento a 90 graus, porque aí fica mais fácil. Quando o vento é 90 graus, a relação entre H e L1, ele vai ser igual a 130 dividido por 20, 6,5, ok? E aqui vai ser igual a 20 dividido por 30, 0,66, certo? 0,67, ok? Então vou lá na ele 6,678, então 6,5 está nesse meio aqui, ok? O outro é 0,67, então bato aqui com o 0,6 e 0,7, então 0,67 está por aqui, juntando com o 6,5 está aproximadamente aqui, então vamos colocar aí de uma maneira aproximada 1,26, 1,27, pronto, 1,27, então 1,27, ok? A área frontal desse pavimento é como ele tem 30, certo? O vento a 0 grau, só lembrando que é o vento a 0 grau, a gente vai dar para ele, ok? Pronto, vento a 0, essa face aqui ela tem quase 30 metros, e essa face aqui ela tem quase 20 metros, ok? As unidades mais precisas eu vou enviar, as dimensões precisas eu vou enviar, ela está aqui, 29,83 por 18,60, ok? Mas aí eu usei aproximações, porque aí alguns centímetros vai modificar totalmente o nosso cálculo e vai facilitar, né? Então calculando agora quanto é que é a força, a gente vai ter a força a 0 grau, vai ser o que? Coeficiente de arrasto a 0 grau, eu desço lá e vejo coeficiente de arrasto a 0 grau 1,46,
Então eu clico aqui, B65, ok? Esse aqui, vezes quem? Vezes a pressão dinâmica. A pressão dinâmica é esse anterior aqui que a gente tem, então vezes F4, vezes a área de influência, a nossa área de influência, esse valor daqui, 90 metros, porque é 30 metros de lado, vezes a altura do pavimento, que é 3 metros. Então aí a gente já achou quanto é aqui o valor por pavimento. Agora eu vou para o 90 graus. Então vai ser mesma ideia, né? A gente vai ter o coeficiente de arrasto, que é 65, a coluna 65 aqui, 1,27, vezes o F4, que é o que? A pressão dinâmica, é esse valor daqui, vezes o S66, que é a área de influência, esse valor daqui. Então aí a gente vai ter a força, certo? Em cada pavimento. Mas o que está me estranhando bastante é, por exemplo, a amplitude dessa força. A força está um valor muito alto mesmo. A gente está com um valor absurdo aí para o que a gente tem lá, os dois ensaios, tanto o túnel de vento quanto o ensaio nuances, né? Então eu queria mandar para o senhor poder dar uma analisada melhor aí, se eu estou cometendo algum equívoco, algum erro. Eu já repensei algo que pode ser uma fonte de erro, né, que é o que vem a majorar, é o cálculo do S2, a única coisa que pode vir, porque a partir do S2 tudo é modificado, né? O S2 é o início do meu fluxogramazinho aqui. A partir do S2 tudo é modificado, a velocidade característica depende dele, a pressão dinâmica depende dela e consequentemente a força. Pode ver que uma e a outra não tem como errar. Quem pode estar errado é o S2, que depende de quem? De B e de Z. E de P, né? No caso, Z não vai ter como errar porque é a altura da edificação. Quem vai errar é P ou B. Para poder a gente dar uma olhadinha como é que está a situação, deixa eu abrir aqui. Esse daqui é edificação, né? Deixa eu copiar aqui o valor mais novo aqui do cálculo, 90 graus. 90 graus está aqui. Vou copiar aqui o valor mais aproximado. Pronto. Naquele artigo que eu havia visto lá da revista Técnica, né? Os valores eles começam em 70%, depois vai para 60%, 43%, 26% de diferença e depois fica numa média de em torno de 10% de diferença, ok? O nosso valor para o túnel de vento está dando algo em torno de 10%, certo? Ele dá, no meio do edifício ele consegue dar 5%, 7%, 8%, certo? No térreo e nos pavimentos superiores é que ele dá um pouquinho mais diferente. Então se a gente for ver aqui a diferença que está dando do túnel de vento para a NBR, está sendo algo em média 250% aí, diferença. E a diferença do ANSYS para a NBR está sendo de 80% até 200%, ou seja, está sendo um valor absurdo aí, né? Agora tem que analisar que esse valor da NBR ele está bem superior ao nosso valor lá. Então a ideia é essa. Será que isso daí é porque a gente está realmente aproximando o nosso edifício a um tetraedro, né? A gente está pegando uma figura que tinha essa geometria e agora a gente está deixando ela com a geometria dessa forma, ou seja, a gente não está sendo justo com ela. A gente está deixando ela totalmente numa situação regular e isso aí iria majorar os esforços. Então essa daí é que eu estou com a dúvida antes de inserir esses dados aqui, os dados comparativos, né? E acabar não cometendo nenhum erro, ok? Então agradeço aí ao senhor pela apreciação e uma boa noite.